Boa tarde. O Estúdio Interativo está no ar, né, nessa sexta-feira, e hoje nós vamos falar sobre cirurgias plásticas. Como sempre, nós trazemos um tema especial para você que está aí nos acompanhando para participar aqui do nosso programa. E nós temos a honra de receber aqui o Dr. William Machado, cirurgião plástico. Boa tarde, Dr. William. Boa tarde, agradeço o convite. Que legal, seja bem-vindo. Temos aqui também a doutora Iane Luiz, psicóloga, que vai ajudar no nosso debate. Boa tarde, Iane. Boa tarde, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Temos aqui também nosso colega e amigo André Linhares. Boa tarde, André. Boa tarde, Emanuele. Boa tarde aos nossos convidados. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, né, no Estúdio Interativo, e hoje vamos falar de um assunto bem bacana. Bem bacana, que movimenta bastante as redes sociais, e lembrando que você pode participar do nosso programa através da nossa página no Facebook, o facebook.com, ou pelo nosso número no WhatsApp, o 988551629. E é para você que o Estúdio Interativo está no ar. Então, para vocês, mais uma vez, uma boa tarde. Nós vamos debater hoje um assunto que é cada vez mais recorrente no nosso dia a dia, né, André? As cirurgias plásticas, nós sempre temos amigos, conhecidos que estão recorrendo a essa alternativa para melhorar a autoestima, às vezes acabam exagerando na dose em alguns momentos, e por isso a gente vai começar conversando com o Dr. William. Dr. William, aqui em nível de Teresina, em nível de Piauí, como é que está o mercado da cirurgia plástica? As pessoas estão procurando muito? Manuel, nessa época do ano, período das férias, a busca sempre aumenta. Primeiro os pacientes mais jovens, porque tem época de férias, então elas aproveitam esse período para poder fazer cirurgia plástica. E as pessoas também, as moças, mulheres mais velhas também, elas também aproveitam o período de férias dos filhos para poder ter aquele período de descanso e aproveitar para fazer cirurgia plástica. Então, a época de sol, de praia, todo mundo quer estar com o corpo bonito, quer estar bem na foto, então aproveita para poder fazer cirurgia plástica. Pois é, a gente tem acompanhado através das redes sociais que tem aumentado muito tanto a procura como a oferta. Nós temos muitos cirurgiões plásticos aqui em Teresina, e toda semana a gente recebe convites e mais convites. O mercado está bastante amplo, né, doutor? Sim, sim. Nós temos uma equipe de cirurgiões plásticos muito boa. São uma equipe relativamente jovem de cirurgiões plásticos, mas todos eles bem conceituados, com uma boa formação. Isso é o principal, segurança em cirurgia, né? Ter um bom cirurgião plástico. Eu quero agora dar boa tarde à doutora Camila Daniel, que é fisioterapeuta. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Estúdio Interativo. Obrigada. Boa tarde a todos. Nossa, que voz bonita, né? E ela é toda linda também, Vai todas cantar? as meninas aqui lindas. Então, eu queria saber, porque assim, na verdade, a cirurgia plástica não é só o médico cirurgião, mas uma equipe, né? E trouxemos justamente vocês aqui para mostrar como é que funciona todo esse procedimento, né? O procedimento que vem do pré-operatório, que você vai passa pela psicóloga primeiro, e aí vem para o procedimento cirúrgico, depois vai para o pós-operatório, que no caso é muito importante também, até mais importante ainda, né? Do que qualquer outra coisa, que é a parte da fisioterapia, que é você tirar a dor, né? Tirar a dor e fazer com que o resultado seja o melhor possível, porque vai depender também, não é só a parte do cirurgião, mas também a parte da pessoa, do paciente, e também da fisioterapia. Como é que a fisioterapia ela funciona mediante, por exemplo, uma lipo? Então, é como você disse, a fisioterapia é uma parte fundamental hoje em todo o processo de recuperação da cirurgia plástica. No caso da lipoaspiração, por exemplo, a fisioterapia é de extrema importância porque a lesão causada pelo procedimento de lipoaspiração gera um edema muito grande na paciente, e esse edema geralmente é doloroso, é o que causa dor na paciente. Então, com a fisioterapia, com a drenagem linfática, principalmente, a gente melhora muito esse quadro de dor
decorrente do edema. Mas, além disso, a gente trabalha também porque no pós-operatório a paciente às vezes fica limitada, fica restrita ao leito, às vezes não quer se movimentar. Então, a gente trabalha o alívio de dor, a gente trabalha alongamentos, porque muitas vezes, se a paciente não se mobiliza, ela pode perder amplitudes de movimento se ela permanece muito tempo imobilizada. Então, tudo isso a gente trabalha, às vezes dores de decúbito, tanto as dores do pós-operatório, como a drenagem linfática também, que é de extrema importância. Além de outros recursos que a fisioterapia também tem, que ajudam e auxiliam nesse processo de recuperação. Agora eu quero voltar para o pré-operatório. Doutora Iane, é comum um medo, né? Sim. O medo, a insegurança e ao mesmo tempo a vaidade, a vontade de querer mudar o nariz, querer tirar o pneuzinho. Como é que essa questão eu acredito que vai de encontro a questão da insegurança e ao mesmo tempo a vaidade. Porque uma pessoa vaidosa, uma pessoa que confia em si mesmo, geralmente ela não é insegura, né? Mas na hora do procedimento cirúrgico vem a insegurança. Como é que você consegue lidar com esse tipo de paciente? Bom, primeiro a gente tem que trabalhar se esse problema que essa pessoa está buscando mudar na cirurgia plástica é algo que afete sua autoestima. Porque, como você disse, uma pessoa que é vaidosa, normalmente ela tem uma autoestima muito boa. Então, tem pessoas que se autoaceitam e ali está tudo certo. Quando a pessoa procura uma cirurgia plástica, é porque ela já não está se aceitando. Então, primeiro a gente tem que trabalhar a questão de aceitação, ver se é algo que ela quer realmente por ela ou se é algo que a sociedade impôs. Porque a gente sabe que a sociedade impõe um padrão estético. Como o doutor mesmo disse, chegou as férias, todo mundo quer ir para a praia muito bonito, quer ir para a praia com o corpo perfeito. E tem pessoas que estão fora do padrão e buscam de todas as formas isso. Então, a gente tem que saber o quanto isso causa de sofrimento por paciente, a busca desse padrão, o quanto isso realmente é essencial para a cirurgia. Tirando isso, aí prepara-se para a ansiedade, prepara-se para o medo, prepara-se para a questão do pós-operatório, porque não é só ir fazer a cirurgia e no outro dia eu estou linda, estou plena, porque a gente sabe que quem termina a cirurgia vem o inchaço e aí não está do jeito que a pessoa realmente sonhou, não está daquele jeito que ela idealizou. Então tem que ter esse preparo antes para a cirurgia, porque há o medo de morrer, porque tem que ter, que é até normal, porque se você é natural, é instinto. Se eu não tenho esse medo, eu não vou buscar um melhor profissional, o profissional que me passa a segurança. Qualquer um serviria. Então, o medo, ele gera uma busca de um melhor profissional. E aí também tem que preparar para a frustração de que ela vai acordar inchada, com hematomas, dolorida, feio. De início feia para depois ficar bonita. Então, assim, primeiro passa pelo processo todo do inchaço, da limitação de movimentos, para depois é que ela vai se olhar no espelho e dizer, pronto, agora ficou do jeito que eu quis. Agora a gente também tem que se preocupar um pouco com o que você falou, se é uma imposição da sociedade, né? Porque muita gente acaba procurando as alternativas das cirurgias plásticas para se adequar a padrões diferentes do que se encontra. Até que ponto isso pode ser saudável, até que ponto isso é prejudicial para a pessoa? Pois é justamente por isso que a gente tem que ter todo um preparo antes, porque a sociedade está impondo muito um corpo perfeito, um rosto perfeito, que a gente sabe que não existe. Não existe esse corpo perfeito. A perfeição está justamente na imperfeição. Então, eu sou diferente de você, assim como todos nós aqui temos características diferentes. A questão é o quanto isso abalou essa pessoa, o quanto isso causou um trauma, o quanto isso botou essa pessoa por uma autoestima muito baixa, uma autoestima que ela não se aceita de forma alguma. E aí a gente tem que ver o quanto a sociedade impôs e o quanto essa pessoa realmente sofre com isso. Tem um caso até dos adolescentes, né, que sofrem bullying na escola. Eu lembro que
quando eu era assim um pouquinho mais novinha, tinha muitos alunos que procuravam ainda na adolescência aquela cirurgia de correção de orelha. Talvez essa seja assim uma das mais simples, não sei, não entendo, mas que seja mais procurada. Doutor, a partir de que idade é que um jovem pode se submeter a uma cirurgia plástica? Cirurgias vão depender da faixa etária. Então, geralmente, como você falou, pacientes mais jovens, crianças, na escola que tem que ser bullying por orelhas, né? A cirurgia mais procurada é a autoplastia, correção das orelhas. A partir dos 5 a 7 anos, quando a formação da cartilagem já está bem desenvolvida, a gente pode fazer essa cirurgia. Pacientes um pouco mais adultos, a cirurgia mais procurada é a ginecomastia. Naquela fase tem a adolescência, tem aumento do hormônio e termina aumentando o peito do homem. Então ele tem que corrigir aquela através de cirurgia. Se fosse a reduçãozinha de mama do redução homem, de mama do homem, exato. Então a cirurgia mais procurada é essa faixa etária. E à medida que as faixas etárias vão aumentando, as cirurgias vão diferenciando uma da outra. Ainda tem muitas adolescentes que lhe procuram para colocar prótese mamária nos seios. Adolescentes. Aí entra a parte da psicologia. A gente tem que entender o quanto isso está prejudicando a paciente, o quanto isso está sendo um fator da sociedade. Então, a primeira coisa que eu falo, para você fazer uma cirurgia, você tem que querer fazer aquela cirurgia. Então, não é porque o namorado quer, não é porque seu pai quer, não é porque a sociedade quer. Você tem que querer aquela cirurgia. Essa é a primeira avaliação. E depois avaliar todos os detalhes da cirurgia em si. Questão de formação da mama, se a mama já está bem formada, se não está. Então, tudo isso é avaliado durante a consulta pré-operatória. Manu, queria apresentar nossa atração musical, que é a minha querida Lívia Machado e o Marcos Pessoa, né? Marcos Pessoa, que vai acompanhar a Lívia hoje, que eu sempre digo para a Lívia, você tem uma voz maravilhosa, voz de veludo. A Lívia sempre vem e arrasa. E ela está devendo a nossa música de abertura. Portanto, fique à vontade, Lívia. Tá certo. Boa tarde, André. Boa tarde. Convidados. Vamos lá, né, então. Olá, pessoal. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã e mistério você tem. Amei amar mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. E porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Não disse que a voz dela era maravilhosa? É maravilhosa. Maravilhosa, seja sempre bem-vinda, viu, Obrigada, Lívia? sempre agradeço o convite do Estúdio Interativo mais uma vez, né? Mais uma vez. Fico feliz com a notícia. No último bloco a gente conversa um pouquinho mais sobre sua carreira. Com certeza. Tá bom? Agora eu tenho uma curiosidade. Lívia, a gente está falando sobre cirurgia plástica. Você já tem vontade de mudar alguma coisa assim, você? Demais. Tipo o quê? Quadril. Quadril, aumentar ou diminuir? Isso. Ah, tá. Diminuir, Tirar né? um pouquinho, fazer uma prótese. Posteriormente. Conversar sobre isso, doutor. Doutor William, por exemplo, essa cirurgia aqui do quadril, né? Ela tem sido recorrente, né? Sim. Pelo menos assim, nesses últimos anos, as mulheres hoje em dia não querem mudar só, não querem colocar só silicone, não querem fazer lipo. Elas querem colocar bumbum, elas querem reduzir os quadris ou querem aumentar. Como é que está hoje a recorrência de cirurgias aqui no inferior, na parte inferior da mulher? É assim,
o grande carro-chefe ainda é mama e Mama, abdômen. isso. Mas cada vez mais as pacientes têm mais informações sobre as cirurgias que podem ser realizadas e com isso elas vão procurando outras cirurgias. Essa cirurgia da lateral, a cirurgia do culote, é uma cirurgia que é feita com lipoaspiração e ela ajuda bastante a melhorar o contorno corporal da mulher. Então, assim, como muita gente quer sempre melhorar alguma coisa, é um item a mais para a parte da cirurgia Agora plástica. que o caso contrário, que a gente observa muito o caso das irmãs Kardashians, né? Sim. Que a gente tem até umas fotos aí, o Cadu, se o Cadu achar a foto aí da Kim Kardashian, que ela era bem magra e depois ela ficou com um quadrilzão, bumbuzão. Como é que consegue aquilo? Valesca popozuda. Cadu, você... A Valesca a gente sabe que foi dá pra prótese de identificar silicone. isso? Exato. Mas elas... foi um negócio assim extraordinário. porque, Ou assim, está pro positivo ou pro negativo, mas foi... O que é que Bem. acontece? Cada sociedade tem seu padrão de beleza. Então, assim, as latinas têm aquele padrão de aquele corpo mais escultural, aquele corpo de violão. Então, elas querem um quadril mais largo e uma cintura mais fina. As pacientes europeias, elas querem aquele corpo Olha aí, mais ó. reto. Olha, ó, como ela era magra, ela não tinha um pingo de bumbum. E hoje ela é conhecida por pingão isso, de bumbum, né? Ela não tem um pingão, não. Ela tem assim um... Ela colocou tanto prótese nos seios como no bumbum. no bumbum. E hoje a marca registrada dela é justamente isso, né? O bumbum. A gente até se surpreende Exato. da diferença do bumbum para as pernas, né? Tanto pode ter sido lipoenxertia quanto prótese glútea. Então, isso tem que ser avaliado porque ela Mas fez explica pra realmente. gente o que é isso aí, o que é essa. A lipoescultura é quando a gente retira gordura de alguma parte do corpo, geralmente do abdômen ou dos flancos, e faz essa colocação de gordura em alguma região do corpo, muito provavelmente é o glúteo. Então a gente dá aquela cinturada na paciente e deixa o bumbum mais proeminente, que é o padrão de beleza das latinas que eu estava falando. Nas europeias, por exemplo, elas não querem de jeito nenhum ter bumbum nem quadril, então elas querem a proporção quadril-cintura praticamente de 1 para 1, querem ficar realmente retas mesmo. Aquelas magrinhas estilo cabide modelo. Exato. Então, Qual é o risco de tirar essa gordura e colocar de novo? Existe um risco. Toda cirurgia tem risco. As cirurgias mais demoradas têm um risco maior e as cirurgias mais rápidas têm um risco menor. Existe o risco de embolia, existe um risco pós-operatório de infecção, seroma. Então toda cirurgia tem uma característica com um problema específico. Qual a menor duração de uma cirurgia e qual é essa cirurgia de menor duração? Existe? Assim, porque cirurgia é tudo que faz de procedimento no paciente de retirar alguma parte do corpo. Então, assim, tirar um sinal é uma cirurgia, considerada cirurgia. Então, as cirurgias de sinais, remoção de sinais, são as cirurgias mais realizadas, cirurgias reparadoras mais realizadas, e elas são, obviamente, menor tempo. E aquelas cirurgias mais demoradas são as cirurgias combinadas. Geralmente o paciente vai fazer uma cirurgia de prótese de mama, um abdômen, uma prótese de panturrilha. Então, cirurgias combinadas são as que demoram mais, aumentando assim o risco também cirúrgico. É porque as pessoas são muito preocupadas, né? Assim, doutor, vai demorar muito a cirurgia. Recuperação. Não era pra ser muito rápido, não dava pra ser muito rápido, assim, pelo menos eu tenho umas amigas que sempre, mas essa cirurgia demora demais, né, Manu? Sim, teve uma amiga nossa aqui que foi um sofrimento. É um sofrimento, né? Pós-operatório. Não pode falar o nome, não. Realmente as cirurgias combinadas, elas têm que ser bem explicadas para o paciente. A gente estipula geralmente um limite, um tempo cirúrgico de risco para o paciente. Então, dentro daquele tempo cirúrgico, tem um risco. E a partir do momento que passa aquele tempo cirúrgico, o risco vai aumentando para o paciente. Então, risco de complicação cirúrgica, de embolia, de complicação no intraoperatório. Então, a gente tenta fazer cirurgia sempre naquele tempo mínimo para poder a paciente ter o resultado melhor e ter a recuperação melhor. Agora eu quero falar um pouco da lipoaspiração, que é uma coisa que as pessoas procuram muito, estão tirando tanto da barriga, das costas, agora estão fazendo nos braços também. Porque eu fico imaginando que vocês colocam uma espécie de cânula, não é isso? Para retirar a gordura. E não tem como ver. Como é que vocês... Como é que se tira o risco de uma cirurgia dessa? É assim, primeiro a gente faz a cirurgia, tem que avaliar a paciente. Então a gente não pode fazer pacientes nem tão muito obesos e nem muito magros. Porque a gente tem um percentual de gordura de limite para poder tirar da paciente. Nas pacientes que a gente faz o procedimento de lipoaspiração, a gente usa a cânula, a gente palpa a região onde vai ser retirada a gordura e faz a lipoaspiração. A gente, pela anatomia, conhece os planos da pele, subcutâneo, músculo. Então, através dessa anatomia, a gente faz essa lipoaspiração. É por isso que tem que ser feito com cirurgião habilitado, cirurgião plástico, porque o risco de complicações é menor. A gente vê, por exemplo, pacientes metendo a lipo de papada, Eu ia perguntar que é uma região bem complicada.
Então, assim, o cirurgião plástico é o profissional mais habilitado. Existem outros profissionais que fazem, então cada paciente vai correr o risco, sabe o que está correndo. E também da lipoaspiração é sempre necessária a questão da fisioterapia também, né? Existe, se não fizer direitinho, existe o risco até de ficar algumas irregularidades, não é? A fisioterapia, principalmente na lipoaspiração, que geralmente a abdominoplastia também, porque geralmente é associada, né? Abdômen, quem geralmente faz abdômen associa uma lipo, né? Vai naquela que, já que está aqui, tira mais um pouquinho, né? Então, geralmente, o que é que acontece? Como tem aquele descolamento de tecido pela introdução da cânula, toda aquela área que foi descolada vai ser uma área de cicatrização, que muitas vezes as pessoas ignoram, simplesmente pelo fato de não ter uma cicatriz aberta, um corte grande, né? As pessoas costumam ignorar, elas dizem, não, mas eu não tenho uma cicatriz como quem fez um abdômen, como quem fez uma mama. Só que toda aquela área foi descolada e toda aquela área vai ter que cicatrizar novamente. Então a fisioterapia age exatamente nisso, favorecendo com que o tecido se cicatrize da melhor maneira possível, que não gere aderências, que não gere fibroses, que devolva a funcionalidade e a maleabilidade daquele tecido. Então a gente age dessa forma, seja com recursos eletroterapêuticos, que a gente chama dos aparelhos, né? Que aí a gente tem que avaliar em que fase cada um cabe entrar, seja com a própria terapia manual, que a gente trabalha muito liberando esses tecidos, e a drenagem também, que entra como uma terapia manual. Então tudo isso a gente associa para que a paciente tenha o melhor resultado possível, né? Aquele tecido possa cicatrizar como o cirurgião deseja, né? Que a gente sabe, por exemplo, que, como o André citou no começo, depende da paciente. Se ela, por exemplo, não usa a cinta. A cinta é uma parte fundamental do pós-operatório. Então, é uma coisa que ela tem que estar consciente que tem que usar. No caso da psicologia, por exemplo, a paciente chega, eu não aguento mais essa cinta, eu não aguento mais essa cinta. Gente, mas é uma fase, você tem que usar. Você sabia que aquilo era um processo. Então, às vezes, muitas vezes as pacientes chegam com raiva, porque Teresina é muito quente, aí a cinta é calor, com a cinta você não consegue colocar qualquer roupa, então fica aquele incômodo. Então, as pacientes se queixam muito disso. Então, é um processo, é tudo associado que vai garantir o bom resultado, né? Nesse pós-operatório, é quanto tempo que a paciente precisa usar a cinta e quanto tempo que precisa fazer os tratamentos de fisioterapia? A cinta varia de cirurgião para cirurgião. Cada cirurgião tem um tempo, mas, em média, pela minha experiência, até 3 meses eles indicam para que ela mantenha um tempo com cinta. Por um período inicial, usa-se às vezes talas, para que a cinta não marque, porque às vezes quando você senta, dobra, então no início usam-se essas talas, e até para comprimir mais e reduzir a formação do edema. Porque se você quer reduzir o edema, a compressão é exatamente para isso, para reduzir a formação daquele edema. Então por isso que a gente até orienta que aperte a cinta, porque no decorrer do processo de cicatrização, o edema diminui. Então, para que não forme mais edema, é importante manter a compressão em cima do tecido, porque está cicatrizando aquele tecido, ele está colando novamente. Você separa ele todo, então ele fica solto. Complementando a pergunta da Manu, porque a gente aqui, né, tá na sintonia muito boa. Transmissão de pensamento. Transmissão de pensamento. A gente conversa aqui, tem um pontinho aqui. Não tem ponto nenhum, não. Seguinte, eu queria saber, a fisioterapia, ela pode começar a ser feita a partir de que dia após a cirurgia? Isso a gente também acorda com o cirurgião, mas em média, 5 dias após a cirurgia já se pode dar início com a drenagem linfática, que foi como eu falei no início, a drenagem chega a ser um alívio. No começo a paciente fica, mas vou doer, eu estou muito dolorida, eu não aguento, mas não, a drenagem bem feita, ela não dói, e muito pelo contrário, a paciente sente alívio quase que instantâneo quando ela faz a drenagem linfática. Então ela não gera dor, não gera desconforto para a paciente. E assim, o tratamento fisioterapêutico ele vai ser relativo, vai depender do tipo de cirurgia, da extensão da cirurgia. Então a gente não tem como eu dizer exatamente quanto tempo ela vai precisar de fisioterapia, né? A gente vai avaliando, vai acompanhando, e à medida que for vendo os resultados, vendo como ela está evoluindo, a gente vê se dura um mês, em média, um mês e meio. Aí depende do evoluir da paciente, porque varia de organismo para organismo. Às vezes a gente não tem como dizer. Tem gente que faz procedimento cirúrgico, não faz nada de pós-operatório
e a cirurgia corre bem, né? Mas tem esses pessoas casos que... são mais exceção, São, né? são exceções. Eu estou insistindo nesse assunto porque as pessoas têm uma ideia fantasiosa ou talvez utópica de que fazem a cirurgia, como vocês falaram no início. Você faz a cirurgia, no dia seguinte está linda e bela, vai para a praia se divertir. Não é um processo que é doloroso. É como uma cirurgia qualquer, né? Ela causa dor. Vem a beleza depois, mas até chegar lá passa por um momento de sofrimento, não é? Além disso, faltou comentar que existem também as complicações cirúrgicas, que são inerentes da própria cirurgia. Existem complicações como hematoma, edema, deiscência, que alguns... Pode ficar roxo, né? Sim, sim. Algumas complicações são inerentes da cirurgia. Então, existe um percentual pequeno, baixo, mas que pode acontecer. Então, a gente sempre avisa o paciente que isso pode acontecer. Então, a gente tem que preparar o paciente ainda para essas complicações que podem vir da cirurgia. O engraçado, mano, eu tava reparando aqui no comentário deles, é que... Engraçado não. Interessante é que os três, ao mesmo tempo, são médicos, mas são psicólogos também, né? É verdade, tem que saber entender um pouco Os a cabeça três das fazem, pessoas. ela porque já é psicóloga, mas o médico precisa fazer também as vezes de psicólogo e a fisioterapeuta Demais. também, né? Demais. Como é que funciona assim, isso? Só um detalhezinho, André, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta com esse assunto de como é trabalhar a cabeça dos pacientes. Além do corpo, tem que tratar a cabeça também, né? Então, eu queria passar esse bloco com você, Lívia. Que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando, já nem sei até que quando vou aguentar. Eu tô ficando louca só de imaginar. Já pensou? O ar-condicionado 15, a gente suando, a TV no volume mais alto, a gente se amando. O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado 15, a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano. O analógico da TV vai acabar em todo o Brasil e você não pode ficar fora do ar. Então fique ligado, atualize sua TV e receba o nosso sinal em HD. Se a sua TV já é digital, basta instalar uma antena UHF. Caso seja uma televisão antiga, você precisa adquirir um equipamento, um conversor digital. Para concluir, utilize a opção Autoprogramação e reprograme os canais. Digite 16.1 e pronto! Você é digital junto com a gente. Você recebe a programação da TV Assembleia, conteúdo, imagem e som em alta definição. Muito mais qualidade dentro da sua casa. 16.1, sinal digital, TV Assembleia. É o que liga. Um sonho pra mim, e quando não te vejo, eu penso em você, vejo amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa.
eu penso em você, vejo amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. Você é assim, um sonho pra mim, você é nosso. Doutor William, existe cirurgia plástica para ter a voz bonita? Não, já nasceu assim, já com certeza. Não tem como, né? Não. André, nós estamos de volta aqui com o nosso estúdio interativo hoje falando sobre cirurgias plásticas. Por isso que o André que está querendo também já fazer uma plástica nas cordas vocais, mas ainda não tem, né? Não. Eu fiz cirurgia recente, né? Só mesmo funcional. E a minha preocupação. Não, nariz. Tá. A minha preocupação era justamente prejudicar de alguma forma, né, a respiração e alterar a voz. E depois que eu a fiz, tá com uns 3 meses, as pessoas notaram uma diferença na minha voz. Algumas pessoas que tinham o costume de me ouvir. Mas eu sempre acredito que possa ter sido pela questão da expansão, que melhorou bastante, correção né? de septo? Isso, Eu já o fiz septo, também. retirada Porque de respiração cornetos, é tudo, né? Tudo, pra gente que canta, a respiração é tudo, né? Tem umas posturas que a gente não pode adotar quando tá cantando e tal. Então, eu tinha muita dificuldade por conta dessa limitação. E aí o meu otorrino falou, você vai mexer no nariz? Eu digo, né? Externamente, esteticamente, eu digo, não. E já tô morrendo de medo de mudar a voz, né? Mas graças a Deus fez Perdeu a oportunidade, rapaz. Mas o nariz dela Mas o nariz é tá lindo, tudo no viu? lugar. Tá tudo no lugar. É. Eu faria, né? André, o que você não faria, André? Não sei, eu vou ficar qualificando A gente voltando aqui um pouco do que a gente estava falando no bloco anterior, que o André perguntou sobre como... Repete aí, André, sua pergunta com relação ao psicológico aí dos pacientes. Eu nem lembro mais. Não, mas essa eu tava falando sobre a junção, no caso, porque todos eles são um pouco de psicólogos, né? Aí assim, porque tem que ficar conversando. Existe, por exemplo, aquelas pessoas que querem fazer a cirurgia, mas que não precisam da cirurgia. E como é que o médico, ele lidar com esse tipo de pessoa para tipo, olha, você não precisa de cirurgia. Se você for para academia, você tem essa postura com o paciente que vai pela primeira vez ao seu consultório? Sim, a gente tem que avaliar bem o paciente. Existe até uma patologia que a gente chama que é o dismorfismo, que é o paciente que ele não se aceita fisicamente. Então, é aquele paciente que tem um problema no nariz, a gente faz a cirurgia do nariz, corrige. Depois ele aparece com um problema, um defeito no abdômen, que quer fazer a cirurgia do abdômen. Depois, sempre procura algum defeito, ele não se aceita como ele é. Então, esse tipo de paciente é patológico. Porque o paciente que apresenta algum defeito, quer mudar alguma coisa, isso é normal. Cada um quer mudar alguma coisa no seu corpo. Mas quem não se aceita, que está toda hora querendo mudar constantemente a aparência, isso já é patológico. A Yane pode explicar pra gente. É o dismorfismo corporal, que é quando eu me olho no espelho, eu não me reconheço no espelho. Então, eu nunca estou satisfeita. Que aí significa que ela sempre quer mudar, mas ela nunca quer mudar para melhorar o que ela já tem. Ela está querendo mudar para ser outra pessoa. Então, ela foca em outra pessoa e chega pro consultório lá do Dr. William e diz assim, olha, Dr. William, eu quero ser a Grazi Massafera. E aí? Nossa, né? Nossa, de novo. É quase isso. Tente outra vez. E aí ela acaba não se aceitando e por mais que o profissional diga, olha, eu posso melhorar, ela vai em busca de um outro profissional que vai fazer... Você pode pintar o cabelo e tal, mas... Ela vai em busca de outro profissional que vai fazer aquilo que ela quer. Até ela buscar um psicólogo para que ela possa, enfim, se aceitar. Como é que identifica uma pessoa, por exemplo, que tem um parente ou um amigo que possa analisar aquela pessoa e observar e orientá-la a procurar um psicólogo? Porque às vezes a pessoa não se toca e precisa de que alguém faça essa intervenção. Quando ela acaba não aceitando nenhum elogio, tipo, vou, no caso, elogiar uma pessoa e ela diz, não, olha isso aqui, olha como eu tô gorda, olha o meu nariz. E quando ela acaba vendo um sofrimento nessa pessoa. A busca do psicólogo, como eu disse no começo, o medo de morrer é natural. Se você não tiver medo, já é um perigo. Já é um perigo. Então, assim, existem coisas que são naturais. Como ele mesmo disse, todo mundo quer mudar algo.
Quem não quer? Qual mulher não quer emagrecer 2 quilos? Qual mulher não quer mudar o cabelo? Qual mulher não quer? Uma coisa é eu querer mudar para melhorar. Eu me olhei no espelho, eu acho que eu vou mudar uma coisa porque eu não gostei. Outra coisa é eu não me aceitar quando eu olho no espelho. Eu estar me olhando no espelho, eu saber que eu sou magra e eu olhar no espelho e me achar 20 quilos mais gorda. Eu me olhar no espelho, saber que eu tenho... Porque todos nós temos um rosto assimétrico. Raras pessoas, como Fátima Bernardes, têm um rosto simétrico. Eu me olhar no espelho... Ela tem um rosto Dizem que a simétrico. Gisele também. Coisas, não. Não, mas não quer dizer que Não quer dizer que seja bonita. Tô brincando, gente. E a Fátima é bonita, não Tá, fala. tudo bem, a Fátima é bonita. Eu prefiro a outra lá do Jornal Nacional. Então, Ela assim, também, Renata é todos Renata nós Vasconcelos. temos rostos assimétricos, assim como temos partes do nosso corpo assimétricas. E aí a pessoa quer porque quer assimetria, porque na questão estética, simetria é perfeição. Sim. Mas a questão é, ninguém é perfeito. Exatamente. Ninguém é perfeito, É tem que tomar aceitar, cuidado. é aceitar a imperfeição. Então, se a pessoa estar num processo de sofrimento muito grande e de não aceitação, é essencial que se procure um psicólogo. E aí é que tá. A família, nessa hora, tem que acolher, porque não adianta só dizer, procura um psicólogo e forçar que se procure um psicólogo. A pessoa tem que aceitar que precisa de ajuda. Sim. Porque ela ir forçada também não vai ajudar. Não vai ajudar. Então a família acolhe, a família aconselha, a família incentiva, mas o ideal é que a pessoa procure por vontade própria. Por vontade própria. Bacana. Eu Mas tenho não aqui uma vamos ver. pergunta aqui da Michele, do bairro São João. Ela falou aqui de um procedimento que eu nem conhecia. A lipopubiana é um procedimento arriscado, doutor? Primeiro explica o que é o lipopubiano. Que é a Eu lipopubiana. também não sei o que é. A gordura ela se localiza no organismo em várias regiões. Então, quando ela se localiza acima do púbis, naquela região da virilha, onde tem um fio dentro da calcinha, tem aquela proeminência de gordura que a gente pode diminuir aquela quantidade de gordura através de lipoaspiração. Seria essa entre as pernas aqui? Acima do púbis, acima de onde fica o biquíni. Pode causar algum constrangimento quando coloca biquíni, roupa, Exatamente, calça fica aquela apertada. proeminência na paciente, na mulher. Então ela não gosta e a gente pode tirar com lipoaspiração. Doutor, eu estava lendo que o Brasil, em 2013, ficou ranqueado entre o país que mais fazia cirurgias plásticas no mundo. Depois caiu para segunda colocação. Até hoje ele está... Está em como segundo ainda lugar. atrás dos Estados Unidos ainda. Atrás dos Estados Unidos. Exato. E qual o ranking das cirurgias? Pelo menos aqui no Piauí você já falou que são mama e as Exato. abdominais, né? A lipoaspiração e a O ranking nacional, também que é o mesmo dos Estados Unidos, primeiro seria a mamoplastia, prótese, e depois a lipoaspiração. São as mais procuradas, mais realizadas. Agora eu estava olhando que é uma... Vou pegar minha colinha, gente. É um número enorme de cirurgias que a gente nem imagina, né? Exato. Eu estava lendo aqui, aí tem lipoaspiração, abdominoplastia, o que é a ninfoplastia, Exato. que já é uma Cirurgia área íntima, íntima, né? Aquela da correção Dos grandes lábios dos e dos grandes pequenos lábios da lábios, mulher. né? Tem o aumento de bumbum por transferência de gordura, nós temos... Cirurgia da pálpebra. Tem a da pálpebra, Isso. Que é lift de muito alto. sobrancelhas. Exatamente. O lift de sobrancelha é para arquear. Exatamente, dá aquela arqueada na sobrancelha. A pálpebra, como é essa cirurgia? É aquela que tira excesso de pele, principalmente pacientes mais Vai idosos. envelhecendo e vai Exato. cair na... Tem gente que prejudica a visão, né? Exatamente. Acaba Tanto prejudicando a superior visão. quanto inferior. Aí da mama tem implante de silicone, lift de mama, que seria o lift de mama? É o paciente que tem aquela mama caída. Então a gente faz tira o excesso de pele para poder levantar a mama um upgrade. pouquinho mais. Aí tem a redução de mama, que já tem gente que... Tem aquelas mamas grandes, hipertróficas, tem que diminuir. A gente tem uma imagem aí da Scarlett Johansson, se o Cadu achar uma loura bonita, Cadu. Eu sei que tem várias ela- loiras bonitas aí, mas... Olha, a Scarlett, pelo que eu vi, ela primeiro colocou uma prótese bem grande. Eu achava que ela já tinha os seios grandes e ela tivesse feito só a redução, mas depois a gente, nas nossas pesquisas, a gente descobriu que ela colocou a prótese maior, aí E depois diminuiu, ela colocou uma diminuiu. menor. Isso também tem sido uma tendência, Exato. né? É aquela questão do padrão de beleza. O padrão de beleza antigamente era peito volumoso, muito grande. Hoje em dia o pessoal está com a cabeça um pouquinho mais mudada, peito harmonicamente mais harmonizado ao corpo, peito menor. Aqui eu lembro a nível de Brasil, na época daqueles grupos de dançarina, né? O tchan era a moda
Os seios Os bem seios, grandes. exatamente. E aí, mais recentemente, as meninas estão colocando... Estão mais acomedidas. Estão mais acomedidas, estão colocando mesmo só para preencher, não é mais para Exatamente. chegar e assustar. Exato. Aquela coisa. Porque tem gente que quer mostrar que fez cirurgia plástica e tem gente que não quer, que é naturalidade. Que é a maioria naturalidade. das Com pessoas. certeza. Eu tentei, eu tava nos bastidores, eu tava falando com a Yane e conversei durante a semana a respeito de chamar alguém daqui do Piauí para falar sobre a cirurgia, como é que foi, como é que ela passou por esse procedimento e ninguém quis. Todo mundo assim, não quero mostrar para as pessoas que eu fiz cirurgia. Então, tipo assim, ainda tem essa certa vaidade de mostrar que aquilo foi natural. Assim. Natural, Nasce exatamente. assim, linda, É. linda e bela. E aí que também tem o lift de pescoço, que é o que você estava falando, é aquele que é para tirar papada? Também, ou é ele outro? ajuda a tirar Porque tem uns papada. que tem muita dobra aqui, Exatamente, muita Aí, o pacientes lift, mais na verdade, velhos. é aquele que estica. estica, né? Exatamente, é pacientes mais velhos. Tem o preenchimento de rosto. Como é É a isso? mesma questão da lipoescultura, tirar a gordura de alguma região e preencher no rosto. Então, pacientes que têm um rosto mais fino, pacientes atletas que correm muito, perdem quantidade de gordura em excesso, eles também não têm ficando com o rosto bem fino. Então, É o eles contrário da terminam- bichectomia? Seria o contrário da bichectomia. É até- Então, tem a- mulher, por exemplo, mulher tem essa região do rosto malar mais preenchido. Então, dá o contorno natural da paciente, dá uma forma mais jovial para a paciente. Pois é, tem até uma controvérsia com relação à bichectomia. Algumas são feitas em consultórios odontológicos e outras em centros cirúrgicos. Quais são os riscos? Porque está uma moda, assim, a primeira pessoa fez, pronto, agora todo mundo quer fazer porque dizem ser um procedimento simples, mas tudo envolve risco, né, doutor? Sim, sim. Toda cirurgia tem risco. Então, quanto mais medo você tiver, né, mais medo você tiver de morrer, mais sucesso você terá. Então, ter preocupação, profissional habilitado, fazer em local habilitado, se for ambulatório que tem algum suporte, não tem como fazer em qualquer local, porque pode ter sangramento, hematoma, lesão vascular nervosa, então tem que estar sempre antenado para esse tipo de coisa. Eu li que, na verdade, é como se fosse uma bolsinha de gordura, né, que fica Exato. nas bochechas. Alguns pacientes têm uma indicação, algumas são mais superestimadas. Essa questão do oba-oba que todo mundo quer fazer é a cirurgia da moda. Então, o que acontece? Essa gordura que tem no rosto, ela não é utilizada como para o organismo para queimar gordura. Então, a paciente emagrece, ela continua com aquela gordurinha na região da bochecha, então aquela bochechuda. Então, a bichectomia ela vai diminuir essa aparência da mulher de bochechuda, daquele aspecto mais triangular do rosto, que é o aspecto de beleza. Eu tenho até uma curiosidade com relação a essa cirurgia, se à medida que a pessoa vai envelhecendo, que naturalmente ela vai perdendo a gordura, a elasticidade da pele, não vai fazer falta no futuro essa gordura? Essa é a questão de que as pessoas falam que tem até que você leu aí a fazer o preenchimento com gordura do rosto. Então a tendência é essa, volumizar o que é necessário. Então não é sair tirando tudo. Tirar o que é necessário, preencher o que é necessário. Dar o contorno natural da mulher mais jovial. Certo. Deixa eu ver aqui mais uma cirurgia aqui diferente. Uma cirurgia que teve uma polêmica muito grande, que é uma cantora famosa. Eu queria que a produção mostrasse aí da Anitta. A Anitta Que passou foi por o preenchimento de lábio. Gente, foi uma comoção total, assim, que ela ficou parecendo não sei quem. Chamar de bico de pato. Eu tenho uma curiosidade com a doutora Camila. Como é que faz o pós-cirúrgico desse negócio nessa boca dela aí? Não, no caso, ela não chega a ser um procedimento cirúrgico. O que ela fez pode ser um procedimento ambulatorial, né? Que é só uma introdução de um produto que preenche o lábio. Não né? precisa de... Não precisa, geralmente não. Inclusive, assim que você aplica o preenchimento, necessita-se de um repouso para que ele possa se acomodar. Então, o indicado é que não faça nada. Até se ela... gelinho. Nem um gelinho, nem um gelo. Às vezes, se ela sentir dor, algum incômodo, pode pôr um gelo. Mas nesse tipo de procedimento, a gente, em geral, não intervém. Não é um procedimento cirúrgico, então? Não, é ambulatorial. Ambulatorial. Teve uma pessoa também muito famosa, que é uma das Kardashians, que é acho que é a Kylie Jenner, né? Que quando a gente começa a ver a história da família, ela magrinha, pequenininha, novinha, no início da adolescência ela não tinha praticamente o lábio superior. De repente a menina aparece com 18 anos, com um super corpo, uma super boca. De onde essa menina saiu? É uma pergunta que a gente se faz, né? realmente. Parecia a menina não Que tinha bumbum, ela saiu. Qual foi o consultório? Ela se montou aonde, né? Porque algumas pessoas a gente tem essa sensação. A Anitta, ela foi fazendo
No Aí- decorrer do tempo, vários, né? A gente até, no início podia até pensar, meu Deus, essa moça tem algum problema de disformia. Mas eu acho que o da Anitta, o que eu acho válido na Anitta é porque ela assume. Ela mostra para as pessoas, olha, eu realmente não estava satisfeita e eu fiz. Eu acho que ela ainda é algo que ela mostra para todo mundo. Eu fiz porque eu não estava satisfeita, eu tinha o dinheiro, fui lá e fiz. Eu acho pior quando a pessoa não aceita que fez e não mostra para as pessoas que fez. Eu acho que é tipo assim, eu acho que é se enganar para enganar os outros. E aquela farsa das mídias sociais hoje em dia, né? Tipo, é nasci tipo o Photoshop perfeito. das fotos. Hoje em dia, se você for filtrar fotos de redes sociais, gente, eu fico chocada. Passa na Todo rua, mundo sabe usar pessoa nem Photoshop. Todo mundo tem a barriga Ai, chapada. gente, como assim todo mundo sabe usar Photoshop? Eu não sei, eu tenho que aprender. Eu acho interessante justamente porque tem pessoas indo contra esse movimento da perfeição. Tá, agora também tá voltando. Então tem gente já mostrando, olha, eu sou assim na vida real, mas quando eu tiro foto pro Instagram, eu sou perfeita. Porque eu tenho uma posição, eu tenho uma Tem a posição Adriana perfeita. Santana, que é ex-BBB, ela faz muito isso também. Tem muitas estrangeiras fazendo. Então elas fazem assim, olha, eu sou isso na vida real, mas na hora de eu tirar foto do Instagram, eu não vou publicar qualquer foto. Quem é que vai publicar qualquer foto? Com certeza. Ninguém publica qualquer foto. publica Vamos ser qualquer foto. sinceros, eu não publico qualquer foto do Instagram. Só bem você mesmo. Você olha assim, vai pra... Não, essa não, essa outra Não, melhor. essa aqui, todo mundo tira mais de uma foto para publicar. Então as pessoas vão no ângulo perfeito, na luz perfeita. Procura todo o ambiente para que fique o lado Eu do tenho uma amiga que. Não, cara, Tem gente que o meu lado bonito é esse. Eu disse, minha gente, mas o meu lado bonito é esse também, como é que vai fazer então? Tem gente. Cola o rosto um no outro. Cola o rosto no outro, No caso da Anitta, eu acho que ainda tem uma coisa. Agora a gente percebe que ela fez toda essa construção para se encaixar um pouco nesse padrão internacional das latinas, né? Para entrar na carreira internacional dela. E eu achei um resultado. Ficou agora, hoje ficou um resultado. Não, hoje muito eu legal. também acho bonito, mas no início eu achei muito Uma estranho. coisa que é importante frisar na Anitta, que eu acho, é que ela oscila. Você observa que ela tem períodos que ela tá magra, tem períodos que ela tá gordinha. E ela então ela assume. fica nessa oscilação. Então, assim, ela assume, mas uma coisa que eu não acho legal é porque, tipo assim, ela tá gordinha, ela vai pro médico, tira tudo. Limpa tudo. E aparece magérrima, aí você fica... a Anitta, ela tava... Ontem eu vi ela... o último clipe dela, eu vi ela não tava magra. Aí agora ela aparece de biquíni ali dançando, não tem uma gordura. Claro que a gente sabe que não é só a lipoaspiração, É o tratamento de mas assim, imagem também. tem tudo e tem dieta Tem que eles fazem, tudo. Mas assim, ela mostra aquela coisa brusca que as pessoas ficam, não, então é muito fácil, né? Se ela conseguiu, eu vou conseguir. Tipo assim, eu tenho o dinheiro pra fazer, eu vou lá e faço. E às vezes não é tão assim, né? Por exemplo, aquela ideia também surreal do pessoal que acabou de ter filho. Pronto, era isso que eu ia tocar no assunto. Eu me lembro. Tá ali. O primeiro caso que eu vi que me choquei foi a Cláudia Leite, que ela teve menina, assim, um mês depois E ela a estava em Débora cima do Seco? trio elétrico, Conseguiu. magra. Pois é, a outra postou foto da filha com o braço, no braço. Primeiro na barriga e depois no braço, uma semana depois. Como, doutor, a lipoaspiração anterior à gravidez, ela ajuda na recuperação? Ajuda a dar o contorno corporal, porque assim, quando ela vai ganhar gordura, ela ganha menos naquela região que foi lipoaspirada, porque tem muita fibrose, então termina indo para outra parte do corpo, vai para o bumbum, vai para os braços, vai para o rosto, então dá uma melhorada no contorno corporal. Mas isso daí dessas da gravidez, eu creio que também tem muita influência da nutrição, porque só a lipoaspiração não tem como reduzir toda a gordura corporal. O exercício físico, a Bela Falcone, por exemplo, quando ela engravidou, Amamentação. ela tava só naquela melanciazinha pequenininha. Quando ela teve a nenenzinha dela, pronto. Exatamente. Seca, não tava do mesmo jeito que ela tava Mas é antes, muito mas ela chocante, tava pelo muito amor de seca. Deus. Ela Na tava vida bem real, na vida Pra gente que é real, mero humano. minhas amigas, elas tiveram filhos e elas ficaram mulheres normais. Elas ficaram aquele período de barriguinha. Eu fico pensando, meu Deus, quando eu tiver filho, eu vou fazer o quê? Eu vou sair correndo para fazer uma cirurgia? Como é que faz? Às vezes é difícil ter uma dieta balanceada, hoje em dia é bem complicado. Então, Manda um direct não é todo pra mundo. ela perguntando como é que você faz Mas isso, amiga. uma dúvida que eu tenho, existe pacientes que sugerem fazer, porque uma coisa que as pessoas questionam é a questão de fazer cirurgia imediatamente após a cesárea. Muita gente faz, às vezes, quem tem já flacidez de barriga, eu sei que aproveita a cesárea para tirar aquela pele. Pode fazer, eu não É sei, aquela eu coisa, não tem sei. gente que faz, eu não recomendo, mas tem gente que faz cirurgias combinadas imediatamente.
Gente, eu fico chocada. A pessoa acabou de ter uma criança. Eu não recomendo. É perigoso. É perigoso. Até porque você vai fazer esforço, né? É. Vai ser uma coisa que você vai ter o repouso Exatamente. necessário. Né? Já que a gente está falando ainda aqui da parte do abdômen, eu queria que diferenciasse um pouco a questão da lipoaspiração e da abdominoplastia. Qual é a diferença? É assim, lipoaspiração geralmente para tirar um pouco de gordura localizada. Então seria mais para pacientes mais jovens com gordura localizada no abdômen. E a abdominoplastia seria a cirurgia para retirar o excesso de pele. Então aquela pele que está fazendo excesso, pacientes que já engravidaram, tiveram o excesso de pele, depois voltaram aquele efeito sanfona, então pacientes que emagreceram exaustivamente, ficam com a flacidez de pele, tem que fazer a abdominoplastia. Tira mesmo, estica. Tira mesmo, faz um corte bem grande. Esse aí é um procedimento talvez mais invasivo, mais doloroso? Sim, a abdominoplastia ela é mais agressiva, ela é um procedimento maior. A lipoaspiração pode estar combinada com a abdominoplastia ou então pode vir separadamente. Mas a lipoaspiração, geralmente, quando é isolado, é em paciente mais jovem, que não teve filho ainda, não tem tanta flacidez abdominal, e quer tirar só aquela gordura localizada, aquele contorno melhor. Só complementando ele, a pessoa que faz uma abdominoplastia, ela já vem sofrendo por aquele excesso de pele. Então é um sofrimento muito grande. Aí quando pergunta, mas deve doer mais. A dor psicológica é tão maior do que a dor física. Por isso que ela faz. Por isso que ela faz. Eu tenho uma amiga que ela fez assim, praticamente o corpo inteiro. Ela reduziu mama, ela tirou barriga, ela tirou gordura das costas, ela colocou no bumbum. Ela ficou, acho que uns 40 dias deitada, não sei quanto tempo foi deitada, sei que foi muito tempo deitada. Como é que tu reconheceu ela depois? Eu reconheço porque eu convivo muito. Mas assim, quem via, nossa, ela ficou espetáculo. Eu vi ela em cima da cama, o sofrimento do pós-operatório é muito grande. Mas, como a doutora falou, realmente o que ela tem de sofrimento pré-operatório justifica fazer cirurgia. Então ela está preparada psicologicamente para poder aceitar qualquer dor. Ela quer modificar aquele contorno. Geralmente esses pacientes que fazem essas cirurgias corpo todo, geralmente são pacientes ex-obesos, que perderam bastante gordura e tem muita pele, muita flacidez nas mamas, no abdômen, nas costas, tem que fazer toda aquela mudança. Quer falar alguma coisa? Eu ia dizer que nesses casos, principalmente da abdominoplastia, assim, e de cirurgias em geral, eu atendo também paciente estético antes de cirurgias plásticas, né? Paciente que tenta terapias alternativas antes da cirurgia plástica. Então, muita gente se queixa. A primeira pergunta que eu faço, você realmente quer? Você está disposto? Por quê? Pode sua cicatriz ficar horrorosa, você pode ter cicatriz hipertrófica, pode ter queloide. A cicatriz, principalmente abdômen, que é uma cicatriz muito grande. E as pacientes, às vezes, não têm ideia. Elas minimizam aquilo, elas querem tanto a cirurgia, que elas dizem, não, mas vai ficar ótima. Minha cicatriz de cesárea é boa, a minha da abdômen vai ficar ótima. E isso não quer dizer nada, muitas vezes. Qualquer coisa fazer uma tatuagem. Aí elas vão nessa ideia e muitas vezes quando chega, que ela tira a cinta, que ela se olha no espelho e que ela vê o tamanho da cicatriz, ela fica, meu Deus, o que foi que eu fiz? Nossa. Até passar o processo todo, que ela vê realmente o resultado final, é muito doloroso para as pacientes. É muito sofrimento. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu quero saber de vocês também, que tem algumas pacientes que fazem todo esse procedimento e depois voltam a engordar. O importante, depois do pós-operatório, é fechar a boca, tá bom? Daqui a pouco a gente fala sobre isso e a gente passa esse bloco mais uma vez com a Lívia. Quando eu notei já era cair de paraquedas, eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no teu abraço. E quando eu notei já era cair de paraquedas, eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no teu abraço. Não era pra ser, mas foi. Agora não tem depois. Começou tudo no oi. Logo que o sol se pôs, me apaixonei num beijo. Você falou posso, eu deixo. Quando já era cedo, cafezinho, pão de queijo. Eu que duvidava do amor, tô aprendendo
paraquedas, eu tinha tanto espaço. Fui pousar logo no seu abraço, quando notei já era. Caí de paraquedas, eu tinha tanto espaço. Fui pousar logo no teu abraço. Como é bom viajar e as belezas do Piauí esperam por você. Do Delta do Parnaíba à Barra Grande, há praias incríveis pelo caminho. Para quem curte um clima mais ameno, Pedro II é uma dica. As nossas cachoeiras são um espetáculo à parte, como a Cachoeira do Urubu, em Esperantina. A arquitetura e os casarões de Oeiras, a nossa primeira capital, guardam muito da nossa história. 7 cidades e a Serra da Capivara nos deixam mais perto da natureza e das nossas raízes. Há também a nossa bela capital, Teresina, que a cada pôr do sol traz a expectativa por um novo dia. Ecoturismo, história, aventura e diversão. Conheça o Piauí por dentro. TV Assembleia é o que liga. E a parte de você que sobra vai me acompanhar. Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar, cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar. Pode demorar. A parte de você que sobra vai me acompanhar. Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar, cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar. Pode demorar, mas ainda deixo de te amar. Lívia Machado, Marcos Pessoa. Isso, gente. Estamos de volta com o Estúdio Interativo aqui. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando de cirurgias plásticas e temos a honra aqui de estar recebendo o Dr. William Machado, a Camila, Daniel, fisioterapeuta, e a Iane. Toda vez eu esqueço. Desculpa, Iane. É Iane Luiz, não é Luísa, gente. É Luiz, que é a nossa psicóloga aqui de hoje. E recebendo aqui todo o talento da Lívia Machado e do Marcos Pessoa. Lívia, conta um pouquinho pra gente como é que tá a carreira. Bom, agora a gente está refazendo o projeto, né? Estou voltando, até cortei um pouco o sobrenome, né? Estou usando mais Lívia, a gente está com um projeto um pouco novo, né? Trabalho com essa versão acústica, mas também trabalho com banda, né? É só Lívia? Lívia. A partir de agora é só Lívia. Tu corta o machado. Gente, Tem tira o Ela machado, lipo-aspirou o bota só machado. Lívia. eu aspirei o machado, Aspirou o mas machado. não, só pela questão mesmo comercial, né? porque é Anitta, bonitinho, Luan, então assim, tá sendo, né? Tá se tornando uma moda, então vamos cortar também, né? É bonitinho, refazendo, é bonitinho. pois é. Lívia, E aí, refazendo o projeto, a mamãe soube escolher, né? Refazendo um pouco o projeto, né? Dando uma enxugada em algumas coisas. Então a gente está voltando agora com umas músicas também autorais daqui a algum tempo e tudo, então eu acho que é melhor fazer essa... Quando é que vai surgir começa. essas músicas autorais? Quando vão surgir essas músicas A autorais? gente tem um projeto mais ou menos para setembro. Início de setembro a gente vai estar lançando um clipe com as músicas Pois em autorais. setembro, quero E você Já aqui, tem viu? alguma palhinha aí pra dar pra gente? Não, ainda não. Olha, ela Olha, segredo do segredo. jogo, gente. Não pode ainda. E como é que tá agora a agenda de shows? Bom, aí por conta disso eu dei uma parada, né? Por conta dessa reestruturação do meu projeto em si. E aí já está aberto de novo, né? Quem quiser contratar para sua festa. e Esse tudo. final de semana não divulga tem. todas- Esse final de semana tá Não, tranquilo. tá não. tranquilo. Divulga tuas redes sociais, Lívia. Lívia Machado no Instagram, né? 3 Os no final, Lívia Machado. Facebook Lívia Machado e a fanpage também Lívia Machado. Mas é só Lívia, viu, gente? Só É, porque eu ainda não fiz a aspiração Tipo, lá. É, deixa. É. E o contato, Lívia, divulga É também. 86-9806-0625, né? 9806-0625. Só esse mesmo e os directs
das redes sociais. E o Marcos, você sempre faz essa parceria? Como é, Marcos? Fala aí um Não, pouco a pra gente começou, já tá com um tempozinho que a gente tá discutindo o projeto, aí pra querer, assim, em setembro já tá tocando, assim, com força total. Você canta também ou só? Ainda não. Toca só violão? Ainda tá não, mas hoje? ele tá treinando. Na verdade, o Vai Marcos, que vem uma dupla sertaneja. na verdade, o Marcos ele vem do rock e eu tô fazendo a cabeça dele assim, mais pro sertanejo, Nossa, pro Hoje foi o dia MPB. do rock, né? Pois a Lívia é o poder pra tirar um roqueiro do rock. Rapaz, pense. Lívia É e forte. Marcos. A pessoa? Lívia e Marcos. Sim, Gente, Manu, vai, então continua. voltando aqui ao nosso assunto, a gente estava falando no bloco anterior das pessoas que fazem os procedimentos estéticos cirúrgicos e depois acabam engordando, acabam voltando à antiga forma. Eu acho que tem que ir pelo lado psicológico, cirurgião e também a questão da fisioterapia. Por onde é que a gente começa? Você, quem quer falar primeiro sobre isso? Psicológico é o principal. Porque assim, a mudança física, ela acontece bem mais rápido do que a mudança psicológica. Então, além de ser o pré, ela tem que ser o pós-operatório também. Procurar um psicólogo tem que ser pós-operatório também para tudo, porque tem que mudar tudo. Você tem que mudar a sua cabeça, você tem que mudar seus hábitos alimentares, você tem que mudar a sua vida em prol daquela cirurgia. Já que você sofreu tanto para fazer, vamos ajeitar isso aí para que não fique, eu fiz, é muito fácil, foi muito fácil, cheguei lá no médico, escolhi o médico, vou fazer, se eu engordar tudo de novo, eu faço de novo. Não é bem assim. Então se eu fiz, então eu vou ter que me reestruturar para que eu não volte a precisar do médico, a não ser o silicone, né, que tem que daqui a 10 anos. Olha, eu estudei cirurgia, eu estudei para isso. Mas já tem umas próteses que não precisa mais trocar. Não. Só abrindo um parênteses na pergunta para Manu, eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Não, a pergunta que tu fez para eles três, né? Abrindo parênteses, é sobre a nutrição, que é muito importante, né? É verdade que o médico cirurgião, ele pede primeiro que o paciente faça uma dieta para poder... Para que essa dieta? É para melhorar o procedimento cirúrgico, para ter realmente uma boa... cirurgia? A dieta ela vai servir tanto para a questão da cirurgia quanto para pós-cirúrgico, que é a questão da cicatrização. Então, se o paciente tem uma dieta pobre, digamos assim, ele vai tem risco maior de ter deficiência, ter infecção, os pontos de cirurgia abrirem. Então, o risco cirúrgico é maior no pós-operatório. Então, a gente tem que ter toda uma conversa para poder diminuir esse risco do paciente. Agora responda a pergunta da Manu. Sobre essa questão de engordar no pós-operatório, a gente sempre conversa com o paciente, né? Então o paciente chega um pouquinho acima do peso, a gente fala, olha, você tem que estar nesse peso, mas o mais importante do que você perder esse peso é você manter esse peso. Porque não adianta a gente fazer uma cirurgia e você depois engordar tudo novamente, porque perde a cirurgia, perde tudo. Então entra muita parte do psicológico, da paciente tem que estar bem consigo mesmo. Não é fazer dieta, é mudar estilo de vida. Então, o paciente tem que deixar de comer aquelas coisas que fazem mal e passar a comer coisas nutritivas. Então, isso tudo é conversado para que o paciente entenda o que realmente está sendo feito. Agora, eu queria falar com a Camila dos procedimentos não cirúrgicos, não invasivos. A fisioterapia tem se especializado cada vez mais nesse tipo de coisa, né? Tem criolipólise, tem drenagem, lipogessada, tem muitas alternativas que as pessoas podem ir tentando até resolver de fato fazer uma cirurgia. Tem inúmeras alternativas que, no caso, como a gente fala até que a cirurgia plástica não resolve tudo, não vai emagrecer, a estética, a parte da fisioterapia estética também não. A gente resolve alguns problemas de contorno corporal, melhora gorduras localizadas, né? Pequenos procedimentos e assim, o que a gente sempre frisa, existem inúmeros procedimentos. Os resultados são ótimos, mas uma coisa que é imprescindível em tudo, em todos os tratamentos, é a colaboração do paciente. Porque se ele não está disposto a manter com atividade física, a manter com alimentação saudável, aquilo que você consegue, se perde em 2, 3 meses, ele volta tudo, não tem como você... Porque é muitas vezes o que eu digo, muitas vezes eu digo para os pacientes que chegam para questão de estética querendo milagres. Eu digo, gente, se uma cirurgia que entra uma cânula, tira sua gordura, o resultado não é para sempre, você imagina um procedimento que não é invasivo, que não faz nada você querer que aquilo seja eterno, né? Não dá, depende do paciente. O paciente
é peça fundamental nesse processo. Mas os tratamentos existem e têm bons resultados, tanto, por exemplo, flacidez de pele, pálpebra. Eu tenho excelentes resultados em pacientes que têm flacidez de rosto, que não tem, porque assim, cirurgias de face é uma cirurgia que o paciente tem muito medo, né? Porque logo tem aquelas pessoas que chocam, né? Que preenchem muito o rosto, que preenchem muito o lábio, então todo mundo fica meio chocado com aquilo. Ou com a Elza Soares, que puxou um pouquinho demais. Exatamente. Aí todo mundo tem medo, né? Então cirurgias de face geram muito medo. Então as pessoas procuram muitas alternativas para a face antes de fazer procedimentos. E a gente tem excelentes resultados para tratamentos de flacidez de pele que melhoram bastante. Aquele do microagulhamento, ele é para flacidez também? Para a flacidez, ele promove uma renovação, né? Estimula a produção de colágeno através do microagulhamento. Você consegue injetar mais fácil na pele princípios ativos que aquela pele precisa, né? Antioxidantes. Então você consegue tratar melhor aquela pele, né? E além de estimular a produção de colágeno, a partir do momento que você estimula a produção de colágeno e a renovação da pele, você está rejuvenescendo aquela pele, né? Doutor William, como é que é o seu procedimento em relação a justamente a pergunta que a Manu fez, mas assim, em evitar que as suas pacientes, os seus pacientes voltem ao seu consultório para fazer novamente o procedimento? Você tem esse acompanhamento durante não só o pós-operatório, mas durante, digamos assim, um certo tempo, 1 ano, 2 anos, para evitar que esse paciente volte ao seu consultório? Não, preciso fazer outra lipo porque eu engordei tudo de novo. A gente sempre tem uma conversa pré-operatória sobre questão de peso, questão de nutrição. O paciente tem entender que tem que permanecer naquele peso. E a gente tem os acompanhamentos pós-operatórios, são as consultas que a gente tem inicialmente, são várias consultas próximas uma da outra, e com o passar do tempo as consultas vão se espaçando. Então a gente consulta o paciente com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos, para fazer aquele acompanhamento, para poder saber se está tudo ok com ele, e também ficar sempre estimulando para evitar que volte a engordar, que volte a perder a cirurgia. Mas existe essa ocorrência de voltar, doutor, olha, engordei, preciso que você tire mais um litrinho de gordura mais frequente aqui. do que a gente pensa. É sério? Infelizmente. Muitos pacientes engordam, muitos pacientes... Porque assim, no dia a dia não tem como... Às vezes os pacientes têm algum problema maior, alguma outra coisa, que terminam tendo alguns outros problemas psicológicos, né, digamos assim, que terminam deixando de lado essa parte estética, que terminam engordando mesmo. Eu tiro assim, eu nunca fiz cirurgias plásticas, pretendo fazer algum dia. Nasceu linda assim, gente, é natural. Mas viu? eu já fiz esses procedimentos da fisioterapia estética e uma vez eu fiz e me dei super bem, eu fiz a dieta direitinho, a academia e tal. Já na segunda vez que eu fiz a academia, eu fiz o procedimento, mas eu não consegui fechar a boca. Estava vivendo um momento de muita ansiedade, então o resultado foi bem diferente da primeira vez. E é assim, você saiu da dieta, não tem jeito, volta tudo de novo. Você tem que estar no seu bem-estar, não adianta querer fazer uma cirurgia plástica, estando com problemas em outros lugares. Fazer cirurgia plástica porque o marido quer, fazer cirurgia plástica porque alguém quer. Então, você tem que estar bem consigo mesmo, com uma dieta balanceada, com tudo aqui para poder ter um melhor resultado. E não adianta também ficar olhando o Instagram dos outros, né? Todo mundo que aparece lindo de barriga chapada. Imaginando que vai ser perfeito. Qualquer coisa, vai no salão, corta o cabelo, dá aquela melhorada no astral, né? Porque é menos invasivo. Sim, sim. Eu queria saber assim, e quando é que o médico cirurgião quer fazer uma cirurgia plástica? Tem que procurar um amigo, né? Um amigo não dá pra fazer em si, né? Não tem Mas como. assim, eu pelo menos nunca soube de um cirurgião plástico em si que queira mudar alguma coisa em si. Tem o Dr. Ray. Será que tem o Dr. Ray? Mas tem. Tem sim. E tem as mulheres, as cirurgiãs plásticas, né? Que elas com certeza... E uma cirurgia que a gente ainda não comentou, mas que é muito procurada é a do nariz. A rinoplastia. Tem muita gente eu também queria fazer rinoplastia. Vai querendo mexer acaba se deformando. A cirurgia plástica do nariz ela é mais procurada para o público masculino, em termos de percentual. Os homens jovens, mais adultos, eles procuram mais a cirurgia da rinoplastia.
e também procedimentos minimamente invasivos, que são toxina botulínica, preenchedores. Então, esses procedimentos são os mais procurados. Tem um também, acho que o pessoal, os homens procuram muito isso aqui também, né? Para deixar isso aqui mais quadrado? Exato. O formato do rosto do homem é diferente da mulher. Então, a mulher tem áreas que a gente preenche para dar aquele contorno triangular e o do homem para deixar aquele rosto mais quadradão. Mas assim, o que é mais que forte. coloca, doutor? É Dá tipo para preencher prótese? isso aqui? É um preenchimento com ácido hialurônico. É um preenchimento temporário que a gente faz na região do subcutâneo para poder deixar um contorno corporal melhor, mais harmonizado. E com o tempo não absorve, sai Com do o tempo lugar? ele absorve. Essa é a grande discussão que tem hoje em dia, que tem muitas pessoas que fazem preenchimento com preenchedores permanentes. Esse é o grande problema, porque preenchedores permanentes, se eles se derem algum problema, é uma complicação. É o caso daquela Do hidrogel lá da André Surak. Exatamente. Então, assim, quando não tem complicação, ótimo. Agora vai ser um procedimento que vai ficar pro resto da vida. Então, aquilo dele pode migrar, ele pode dar alguma infecção, pode dar alguma rejeição do organismo. Então, ao longo de toda a vida, o paciente vai ficar com aquela preocupação em ter ou não um problema com aquele produto. Então, isso é a grande... a gente bate muito nessa tecla, de não fazer esse tipo de procedimento com preenchedores permanentes. Aqui em Teresina tem muita gente que procura as próteses de perna, de bumbum. Tem. Próteses de panturrilha e glúteo são que a gente indica, né? Panturrilha? Sério? Panturrilha. Panturrilha. Panturrilha mais grossa. É porque na academia é mais difícil de hipertrofiar, né? Exato. O paciente consegue perder massa, gordura, mas não consegue ganhar hipertrofiar. massa magra. Então, teria que colocar uma aquela prótese coisa da perna de cambito, né? Exato. Que o Whindersson Nunes fez a piada. Fica malhadão em cima. Exato, E embaixo fica fininho. Ainda mais para as mulheres que querem ter aquele contorno bem definido. Aquela de perna não existe mais não, que é o Lencante? Tem. Na época tinha aquela que... Tem uma mais geralmente para a região interna da perna, da coxa. Para preencher por dentro. Exato. Então, engraçado, tem gente que quer tirar essa parte interna porque causa assaduras, né? Uhum. E tem gente que... Mas é porque, em geral, é uma região flácida também, e que na academia é bem difícil de trabalhar também. Então, as mulheres se queixam muito da região interna. Eu acho que, na verdade, está faltando a autoaceitação, né? É, Porque a gente viu que a Lívia, ela quer tirar o quadril. E eu conheço N mulheres que querem botar o quadril. Mas é mulher. Tá vendo, Lívia? Fica reclamando das coisas. Acho que não tem mulher satisfeita, não. Não tem uma mulher satisfeita. Eu acho que essa raça de mulheres ainda não inventaram. Mas eu acho que é porque a gente foi ensinado a não se aceitar. Deve ser. A gente foi ensinado desde pequena a se odiar o nosso corpo. E olhar para outra e criticar a outra. É uma coisa cultural, é uma coisa tipo, você tem que sentar conforme aquela menina, você tem que ter o cabelo igual daquela menina, você tem que sorrir igual aquela menina, você tem que ter o corpo daquela menina. Então, assim, a gente não foi ensinado a se amar. Muito pelo contrário, a gente é ensinado a se odiar. Homem nenhum, eu vejo homem dizendo assim, ai, eu tô gordo, eu preciso emagrecer. Não. Homem adora ser gordo. A maioria dos homens que eu conheço adora ser gordo. Eu sou gordo, eu preciso emagrecer. Primeira vez que você ouve falar isso. É a primeira vez, porque a maioria dos homens que eu conheço diz, essa barriga, enquanto ela tá aqui, barriga de cervejinha, enquanto eu estiver conseguindo fazer minhas coisas, ela está ótima. Mas mulher tá o tempo todo neurótica com, eu preciso emagrecer pelo menos 2 quilos. Pelo menos 2 quilos. É o mínimo, né? É o mínimo. E aí meu cabelo não tá bom, vou cortar. E corta, e depois não gosto do corte, alonga. Tem que ir pra televisão, né? Porque a televisão engorda, né? Ai, pra televisão é difícil, é bem complicado. Então, assim, a gente realmente foi ensinada a não se aceitar. É verdade. Quantas vezes você não escuta, nossa, você é tão bonita, mas aquela menina é mais bonita do que você. Aquela menina tem o nariz mais bonito do que o seu. Se você fosse igual a ela, você seria mais bonita. É aquela famosa. Você tem um rosto tão bonito. Você é tão bonitinha, mas esse nariz não é legal, assim. Nossa, você tem um rosto tão bonito, mas você é gordinha. Então, assim, sabe? Faz academia. São tão cheinha. Aí a gordinha, quando ela emagrece, ela fica feia. Porque o rosto tem aí todo mundo tá Você tá magra, né? Tá batida. Tá batida. Tá batida. Então, assim, eu acho que a gente...
Eu acho que a gente tem que fazer o trabalho reverso. A gente tem que ensinar as crianças desde cedo a se amar. Tá querendo mudar um pouco agora com a questão do plus size, né? Sim, eu tô também. Já tem lojas em Teresina, inclusive, E que estão é estimulando isso, a beleza. Ah, Maria, tem modelos Mas plus é- size lindas. Que... Elas são lindas, mas eu acho que ainda a gente tá um pouco Mas distante, porque a gente eles acha tratam linda as na outra. imagens, Olha né? que legal, ela tem autoestima bacana, mas eu não sou assim. Mas sabe, mas falta sabe mudar cada um. Mas à medida que isso vai ficando mais comum, a gente vai mudando a nossa percepção. É porque tudo que é diferente leva um tempo para ser assimilado. E Mas você sabe vai qual é o aceitando, problema? entender a condição da outra pessoa, mesmo ela sendo gorda, ela sendo feia, ela tendo o cabelo enrolado. Se ela se amar, então tá ótimo. Eu acho que o problema ainda está no padrão plus size, porque para as empresas, eu sou plus size, porque eu uso 42. Nossa. Para as empresas Para a empresa de Você roupa, não é plus size, eu sei que eu não sou, mas para a empresa de roupas, a plus size começa a partir do 42. Olha o padrão. Como já está um padrão Muito distorcido. distorcido. Então, assim, quer dizer que só é magra quem usa 36, 38, 40. E aí, a partir do 42, já passa a não me enquadro no padrão. Pra mim, 36 é numeração de criança. De criança. Eu é nunca verdade. usei 36 corresponde ao 18, tipo... Eu era numeração traumatizada infantil. porque eu era muito magra, eu usava 36. Meu sonho era usar 38. Mulher, minha mãe usava Nunca tive 34. sonho. Minha mãe usava 34. Eu nunca soube na vida o que era usar uma roupa 34. Nem quando eu era criança. É, gente, a gente já estamos quase no finalzinho, né, André? E a gente queria agradecer a participação de vocês e pedir para cada um já deixar agora uma mensagem final para os nossos telespectadores que sonham em fazer sua cirurgia plástica, que sonham em fazer algum tipo de intervenção e uma dica, né, importante para cada um. Começando por você, Camila. Bom, uma dica que eu dou para pacientes que procuram isso é: primeiro, tente terapias alternativas, tente ver se você não resolve com atividade física, com tratamentos estéticos, com uma dieta balanceada. Tente alcançar o máximo que você conseguir. Ah, esse é o máximo, eu não consigo emagrecer mais, eu não consigo mais definição, é o máximo que eu consigo, ainda sobrou alguma gordurinha. Então, a partir daí, realmente eu digo, cabe então procurar uma cirurgia, né? Se realmente está sobrando aquele que a gente chama de excesso, que é o excesso, né? E procurar bons profissionais, tanto para o pré-operatório, como para a fase operatória, como para o pós-operatório, que isso é que vai determinar o sucesso da sua cirurgia. Camila, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E as portas já estão abertas para um próximo Tá certo. programa, tá bom? Exatamente, na certeza. próxima você já vem cantando, viu? Doutor William, qual é o seu recadinho? Eu queria primeiro agradecer, né, o convite e dizer um pouquinho, complementando o que a Camila falou, que além disso tem que se aceitar, o paciente tem que se aceitar e saber que a cirurgia plástica não é brincadeira, é um procedimento cirúrgico que tem risco, tem complicações, então tem que procurar um profissional habilitado, tem que conversar com um profissional, saber o que vai ser mudado e principalmente saber os riscos que o paciente corre. Então, assim, não é brincadeira, procura um profissional habilitado e qualquer coisa estou à disposição para... Tá aqui o doutor André. O doutor André, olha o André, tá te obrigado. promovendo. Doutor William aqui deixa o recado. E você, Yane? Bom, vamos quebrar os padrões, primeiro de tudo. Respeitar as pessoas. Vamos se respeitar. Eu acho Se que é respeitar. mais do que respeitar as pessoas. Vamos todos se respeitar, se aceitar, se amar. E aí sim, ok, fiz tudo, me amei, mas eu ainda acho que preciso mudar. Vamos procurar profissionais habilitados, profissionais bons e que principalmente passem confiança. Porque não adianta eu ir para o colega que fulana me indicou. Se ele não te passar confiança, não faça. Então, primeiro a gente se ama para depois a gente poder externar tudo isso, tá? E aí é procurar mesmo ajuda quando você achar que eu preciso de ajuda. Procure, não é vergonhoso ir para o psicólogo, porque muitas pessoas ainda têm vergonha. Então, não é vergonhoso ir para o psicólogo, já que vocês procuram todos os outros médicos, o fisioterapeuta, o cirurgião plástico, vamos procurar também a psicologia como prevenção de todas as patologias, como prevenção e não só quando aconteceu o problema.
tá? Exatamente. Muito obrigada, Eu Ian. que E também, assim agradeço. como você, o doutor William, vocês também estão com as portas abertas Muito aqui para o nosso obrigada. estúdio interativo. Foi uma honra receber vocês. Muito Agradeço. obrigada. André Linhares. É uma honra trabalhar com você, É uma Manuela honra Mendes. sempre juntar amizade no Eu programa. vou fazer a rinoplastia, viu? Tá bom, André. Eu vou lá lhe visitar Tá quando você bom. fizer. Tudo bem, então. Lívia, muito Eu obrigada. que agradeço mais uma vez o convite. Você também, Marcos Pessoa, seja bem-vindo, volte sempre. Obrigado. Tá bom, gente? Eu queria só lembrar que amanhã, tô em qual câmera? Que amanhã não, sábado, às 16 horas, tem a reprise do Estúdio Interativo e vocês vão ficar agora com a nossa programação aqui na TV Assembleia, tá bom? Um beijo para todos, um bom final de semana e a gente vai encerrar agora o Estúdio Interativo com a Lívia.